você vai conseguir, então, entender Gálatas 5. Porque, na realidade, o que Gálatas 5 está falando já é uma luta espiritual que a gente trava depois da salvação. E aí sim, eu quero trazer alguns ensinamentos bem práticos para vocês. Eu não estou bravo, tá? Outro dia eu falei assim, nossa, pastor, por que você estava bravo? Não estou bravo, não. Eu estou feliz da vida. 43, e algumas pessoas estão em duplas aí, quase 50 pessoas aqui. Eu estou feliz da vida, né? Porque realmente eu creio que quem me perguntou aqui a respeito de Romanos 10:4, né? Olha a preocupação, né? Jesus não veio rejeitar o Antigo Testamento, pelo contrário, ele veio confirmar. Só que ele não veio confirmar lei, ele veio dizer que a lei é difícil e que para você viver de acordo com essa santidade proposta é só pela graça. E é a graça que vem pela fé em Jesus. Então, Gálatas 5, a partir do 16. Perguntas. Aí, eles não ouviram, você fechou e eu não abri. Então, peraí. Peraí que tem uma pergunta capciosa aqui. Somos santos que pecam ou pecadores que buscam a santidade? Eu respondi de um jeito. Somos santos que pecam ou pecadores que buscam a santidade? Eu coloquei, posso falar o que eu coloquei? Somos santos que pecam ou pecadores que buscam a santidade? Como eu colocaria? Sim. Que nós somos santos pecadores em processo de santificação. Agora, ali nesse caso, o ovo vem antes da galinha, a galinha vem antes do ovo. Nesse caso, vai depender da consciência e da condição dessa pessoa. Ele é santo porque ele está salvo e, portanto, Peraí, ainda você escreveu, só que eu acho que você respondeu no privado. Para alguém, ou não? Para quem fez a última pergunta. Deixa eu pegar, copiar, colar, everyone. Então, ó, esse santo aqui, vamos tentar definir. Somos santos que pecam. Eu gosto dessa frase, tá? Essa é uma boa afirmação. Então, em Cristo, nós somos santos que ainda cometem pecados por causa da natureza do homem em nós. Ou pecadores que buscam santidade. Depende. Se esse pecador já estiver salvo, também é verdadeiro. É um pecador salvo pela graça buscando santidade. Tá certo? Então, a ordem ali é quase que a mesma. Então, eu diria que em Cristo nós somos santos em processo de amadurecimento que ainda peca. E somos ainda pecadores que buscam a santidade, mas que pela misericórdia e pela graça lutamos contra essa natureza. Mas em Cristo já não temos mais condenação. Tá certo? Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Outro detalhe interessantíssimo dentro desse contexto. Os calvinistas extremados e, portanto, tentando trazer argumentos a favor da graça barata, eles falam que uma vez salvo, sempre salvo, mas dão ocasião à carne, vivem de forma deliberada, vivem de acordo com os padrões humanos. Ou seja, é calvinista, mas não é cristão. E, por outro lado, o arminiano que tem medo de Cristo e deixa de pecar com medo de perder a salvação, a motivação é até boa, né? Mas não há verdade nisso, porque o deixar de pecar é uma natureza, é uma condição natural de quem já está em Cristo, deixar de pecar. Agora, o medo de ser condenado ainda mostra que ele não conhece a Cristo verdadeiramente, porque quem já está em Cristo já é nova criatura. Não há mais condenação, não há mais culpa. Então, portanto, eu não preciso ter medo, porque isso traz tormento. Se por um lado o calvinista extremado faz dele um libertino, uma pessoa que vive do jeito que lhe dá na telha, o arminiano ele tem uma vida de tormento extremo. O arminiano extremo, tá? Estou falando de extremos aqui, vocês estão entendendo? Tá certo? Porque essas duas condições
Uma traz consequências pesadas, a outra também, porque essa tormenta de medo de ir para o inferno não traz alegria. É o que a Camila falou de sermos santos e felizes. Tá certo? Então, se você olha para uma menina no Facebook, olha para a menina no Instagram, vê o TikTok lá, agora o TikTok as meninas estão com um shortinho curto cada vez mais, né? As meninas mais lindas do mundo estão lá no TikTok gravando dancinha e a família inteira lá vendo a menininha. Aí você acaba de ver o TikTok com a sensação de que foi para o inferno porque desejou a menina que pisca um olho, assim, que tem milhões de seguidores. Tá certo? Então, isso é tormenta, isso não pode ser felicidade, isso não é salvação, isso é medo de Jesus Cristo. E obedecer por obediência, em algum momento essa relação se rompe. Vai chegar uma hora que o filho vai falar assim, eu não vou mais tomar banho, eu não preciso de banho, eu já tenho 18 anos, então eu não vou mais tomar banho. A diferença é o filho que fala, papai, eu entendi que o banho faz bem para mim e que eu tenho água à minha disposição, então eu vou tomar banho. Isso é honra, tá certo? Tá dando para entender, gente? Pelo amor de Deus, se não tiver, vocês perguntam aí. E se não quiser perguntar agora, anota, manda para mim, manda para Camila, para o Fefe. A gente quer ajudar vocês. Outra pergunta. Adão e Eva tiveram seu momento de santificação após o Éden? Não, porque eles foram tomados por vergonha, né? Quando os olhos foram abertos, eles descobriram quem Deus era e descobriram quem eram eles. Até então eles eram santos, pelados, sem maldade no coração. Quando eles desobedeceram, eles tiveram vergonha e se esconderam de Deus porque eles entenderam quem Deus era e quem eles eram. Não creio que Adão e Eva tenham tido ações de santificação, não. Outra pergunta. No caso que você falou do TikTok, certo? Nesse caso, a culpa seria de quem? Do cara que desejou a menina ou da menina que provocou? Posso só queria sugerir? Não, é que eu acho que nessa pergunta a gente podia decorrer ainda Gálatas e daí essa pergunta ficar como uma... Ok. Tá, legal, boa ideia. Depois, essa questão de Adão e Eva aí, depois eu posso, não me ocorre agora, tá? Nenhum pensamento de Adão e Eva tentando se reconciliar com Deus. Até porque a primeira promessa... não. Não, eles se reconciliam. Não, tem sim. Depois eu vejo com calma, tá? Tanto que veio a descendência de Sete. Caim e Abel. Não, tem sim. Faz a gente lembrar depois dessa pergunta aí, então. Beleza? Não deixa a gente esquecer essa pergunta aí que você fez. Que a gente Isso, boa. Anota aí. Depois que a gente decorrer esse texto de Gálatas. Pronto. Deus é tão bom que já trouxe a resposta aqui. Gênesis capítulo 4, verso 26. 25 e 26. Porque em Caim e Abel, a Bíblia fala que Deus se agradou das primícias do rebanho, da oferta de Abel, mas não fala que Abel tenha feito isso para Deus, né? E Caim, não precisa nem falar, a Bíblia ali fala que Deus disse com Caim, né? Eu falei sobre isso na semana passada. Desculpa, Deus falou, qual que é a pergunta? Desculpa que eu... Se Adão buscou a santidade, mais ou menos isso. Eles tiveram um momento de santificação após o Éden. Aí, no capítulo... Na verdade, se eles foram perdoados, né? Se eles, de fato, voltaram para Deus. Veja o 4:26. É o que me ocorre agora, depois a gente pode estudar melhor. 4:25 e 26. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então foi o neto de Adão e Eva, filho de Sete, Enos, que começou a invocar o nome do Senhor. É possível que ele tenha tido influência dos pais e dos avós, né? Mas não dá para a gente explorar esse assunto agora, porque não está aqui, não está no meu radar. Tá certo? Volta com a pergunta aí, depois eu estudo melhor. Agora, Gálatas 5:16. Tá todo mundo aí? Vamos lá. Gálatas 5,
nós vamos, o texto, para ficar dentro do contexto, ele precisa ser lido o texto inteiro. Gálatas 5, 16, 26. Não sei se a gente vai conseguir, eu não tenho pressa, se for o caso, a gente volta na semana que vem de novo. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, esse é o título de hoje. Às 9h10 da noite, bicho, a gente entra no título de hoje. Porque carne e espírito são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por que que não herda o reino dos céus os que tais coisas praticam? Aqueles que fazem isso de forma deliberada, de forma pensada, planejada, sem considerar a sua condição de novo nascido em Cristo. Se o apóstolo Paulo ele fala tantas vezes sobre os pecados, principalmente relacionados à imoralidade, é completamente impossível a gente achar que nós não teremos este pecado, essa luta nos nossos dias. É uma luta do cristão. Essas pessoas que tais coisas praticam, não é que vão para o inferno porque praticaram essas coisas. Praticam essas coisas porque não são nascidas de novo. Porque o nascido de novo, ele pode até praticar estas coisas, mas ele tem a luz do Espírito Santo que indica que aquilo não é a vida que Deus tem para ele. Veja, trazendo aqui essa ilustração do TikTok. Quem pecou primeiro, a mulher do shortinho ou o cara que olhou? Não é isso? Vamos ver o versículo 13. Tem contexto. Isso não estava no meu radar. Mas olha o que diz o verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, santos e felizes. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede santos, servos uns dos outros pelo amor. Então, a santidade, ela é um projeto comunitário, porque o que precede a santidade é o amor. Então, por que eu não traio a Camila? Porque eu amo a Camila. E se eu amo a Camila... Eu sou linda e ótima. Também. Por que eu não traio a Camila? Não é porque a lei fala que não pode adulterar. Eu não traio a Camila porque eu a amo. E tenho temor diante de Deus, até por causa das consequências que isso pode causar. Se eu a amo e não quero perdê-la, para que eu vou cometer um adultério? Certo? Então, em relação à santidade projeto comunitário, no capítulo 6 também fala, né? Ele finaliza a carta dizendo assim, ó, capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, depois ele fala também da importância de um levar a carga do outro e se importar com o outro nesse quesito de santidade. Então, dentro do contexto ainda aqui, na continuidade do Gálatas 5:13, agora o 14, porque toda lei, e o texto que o Fefe leu também está dentro desse contexto, toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vejam que vocês vão ser mutuamente destruídos. Então, a menina de shortinho e o cara que cobiça, os dois estão sendo mutuamente destruídos. Está aí a resposta para essa questão do TikTok. Então, qual que é o pensamento que a menina de shortinho tem que pensar? Postar a fotinha, mordendo o labinho, de bundinha para trás, biquininho, assim, glorifica Jesus Cristo? Ao postar uma foto dela, ela fala assim, estou fazendo isso porque eu amo os irmãos da igreja. Essa é a pergunta que está no coração dessa irmã? O menino que vai lá e pega uma foto linda, pega um vídeo e pega lá uma série de fotos e se masturba pensando naquela menina. Ele pode interromper aquele ato e falar assim, Senhor, estou fazendo isso para glorificar o teu nome, porque eu amo essa linda menina que o Senhor criou. Percebe?
Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que aqui nós chegamos no ponto, percebe? Nós estamos rodeando o toco porque a gente tenta não cobiçar o shortinho do TikTok sem conhecer a Cristo, cara. Sem saber do plano da salvação. A salvação vem antes. Então, a gente está tentando, olha a menina, e vai tentar brigar. Não posso olhar, eu sou santo, não posso olhar, eu sou santo. Não, corra para Jesus. O que precede isso é o amor. Tá certo? Então, aí vem essa lista de pecado. E aí dá a impressão aqui que aqui está todo mundo ferrado. Porque quem de nós aqui não vai cometer esses pecados? Né? Então, o que é andar no Espírito? É lutar contra essas coisas. E aqui, Paulo é maravilhoso. Ele ajuda a gente. Ele mencionou os pecados aqui, seja qual for a tua lista, porque as palavras mudam, mas o sentido é o mesmo, tá certo? A tradução para o português é a mesma, mas tem uma palavra ou outra que é um pouco mais rebuscada de acordo com a tradução. Agora, andar no Espírito é ir contra essas coisas. E qual é o primeiro ato, de acordo com a lista que o apóstolo Paulo? É evitar a impureza sexual. E ele coloca aqui no topo da lista, e a maior parte das listas do apóstolo Paulo vai estar relacionado com a questão sexual. Porque desde crianças nós somos seres sexuais. Todos nós somos seres sexuais. A vagina e o pipi, eles têm uma função vital na vida do ser humano. E quando essas duas questões, os órgãos genitais do menino e da menina, não estão bem definidos em sua identidade moral, emocional, educacional, sabe aquela primeira infância, a fase anal, de limpar o cocô, o xixi, depois descobrir, tocar e conhecer o próprio corpo. Isso tudo, quando não acontece de forma natural, progressiva e amadurecendo aos poucos, isso traz transtornos terríveis para o ser humano. E o pecado sexual, ele é um atraso na história da humanidade, não é de hoje. Desde sempre, desde os egípcios, desde o ambiente bíblico, o pecado da sexualidade atormenta. Então, não adianta a gente achar que em pleno século XXI, com os TikTok da vida aí, esfregando a nossa cara, filme 3D, 4D, não adianta a gente querer se ver livre. Mas aquele que anda no Espírito, ele evita a impureza sexual. Ele vai contra essa questão. E a primeira sequência de palavras, ela é justamente relacionada a isso. Prostituição, impureza e lascívia. Então, eu estou aqui com a Bíblia da linguagem de hoje. Vamos lá, provavelmente, assim, com essas palavras aqui, talvez fique prostituição, impureza e lascívia, é o que diz na minha versão. Aqui na linguagem de hoje, imoralidade sexual, impureza e ações indecentes. TikTok se enquadra aqui ou não? O que vocês acham? Quase tudo se encaixa aqui. Impureza sexual, como é que é a palavra que ele utiliza? Imoralidade sexual, impureza e ações indecentes. Cara, pega todas as questões relacionadas à sexualidade e vê se ele enquadra nessa lista aqui de Paulo. Então, o santo, ele evita a impureza sexual. Ele luta contra. Tá certo? Agora, qual é a segunda sequência de palavras? Tem a ver com manter o foco em Jesus. É por isso que eu falo, e por isso que eu cantei, fiz questão de cantar. E a Thaís já sabe, quando eu olho para ela, assim, na dúvida, ela já toca Para Sempre Reinarás. Porque, essa música me representa. Essa música me representa. Eu preciso correr para Jesus. Pensa na letra. Tu és bom, quando nada é bom em mim. Gente, isso é santidade pura. É reconhecer quem ele é e reconhecer quem eu sou e correr para ele. Cara, isso é fantástico. A segunda lista aqui é uma lista de duas palavras, que na minha versão vai aparecer idolatria e feitiçaria. Que aqui vai aparecer adoração de ídolos e feitiçarias. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu estou no Everyone? Estou. Então, 1. Evite a impureza sexual. Cara, eu não vou desenhar porque não tem como. 2. Posso fazer uma pergunta já? Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus.
Olha, na sequência do texto, ele está falando de idolatria e feitiçaria. O que é isso? É colocar os olhos em outros deuses. É colocar a fé, é depositar a esperança naquilo que não é Jesus Cristo. Pode falar, Fefe. Não, tá. Então, assim, por estar em primeiro e por ser boa parte, igual você falou, dessa questão sexual, de acompanhar quase a Bíblia inteira. A gente pode dizer que é por isso que muita gente bate nessa tecla em relação ao comportamento, que às vezes a gente, sexo antes do casamento é pecado, que só fala disso, como se a questão sexual fosse o pecado maior. Eu posso definir essa questão, não maior porque o pecado não tem tamanho, mas uma questão assim, que foi o mais nocivo na história da humanidade, assim? Eu não sei se foi o mais nocivo da história da humanidade, mas é que nós vamos ter... Na verdade, a cobiça é porque o ato em si, ele é... Uma mulher não aparece pelada na cama de um homem. A relação, ela começou muito antes. Na mentira, na cobiça, na caroninha, na mensagenzinha online, no e-mail trocado, você está entendendo? Então, assim, nenhuma mulher aparece pelada na cama de um homem. Aconteceu muita coisa antes disso, percebe? Então, não dá para a gente centralizar que o centro das atenções do ser humano é a impureza sexual. Mas é correto dizer que não lidar bem com essas questões nos traz muitos problemas. Então, não conversar com pais, ser uma pessoa extremamente reprimida, não conversar sobre masturbação, não conversar sobre pornografia, porque o pré-adolescente ele tem necessidade de conhecer o seu corpo. E aí, se a mãe fala, não pode porque Deus não gosta, ponto, travou o moleque. A menina fala assim, você não pode, você não pode ter prazer sozinha porque Deus te odeia se você fizer isso. Gente, esse é um pensamento muito arcaico, porque nós estamos falando aqui que o salvo é amado por Deus. E a luta contra o pecado, ela vem depois de ser amado, não antes. Então eu me vejo pecador se eu estiver em Cristo, porque senão tá tudo bem eu me masturbar, tá tudo bem eu adultar, tá tudo bem eu mentir. Eu me vejo pecador, eu me chamo, eu denomino-me pecador, se eu entender o que é o pecado e quem Cristo é. Porque senão é dar vazão à natureza. É por isso que existem psicólogos que vão dizer, o que importa é ser feliz, toda forma de expressão é válida. Então, eu aqui não quero dizer o que é certo e o que é errado. Eu estou dizendo para você, evite a impureza sexual, porque isso traz consequências perigosas. Eu sei de um caso recente, está acontecendo por esses dias, de uma menina que está fazendo uma lista dos pecados dos moleques da escola, porque ela fez burrada lá no Twitter e xingou a religião dos outros, os moleques se sentindo no direito de rejeitar. Então, dá confusão, dá problema. A impureza sexual traz consequências problemáticas. Então, evite, aprenda. Quer praticar sexo? Converse com pessoas mais velhas, converse com líderes mais maduros, entenda o funcionamento do corpo humano, porque não é com 14 anos que se tem relação sexual com outra pessoa. Não tem anatomia para isso, não tem maturidade emocional para isso. Tá certo? Por que o casamento ainda é o lugar mais seguro? Porque você não precisa fazer dentro de carro, você não precisa pagar motel, você não fica culpado, você não está mentindo para os pais de alguém, você não está rompendo e depois se sentindo culpado. O casamento ainda é casamento eterno, monogâmico, ainda é a melhor relação heterossexual, ainda é a relação mais saudável que se tem conhecimento. Pensa numa relação homossexual, pensa numa relação fora dos padrões conjugais, pensa em qualquer tipo de relação onde a menina faz aquilo que ela não queria fazer, onde o menino faz aquilo que a mãe falou, você não pode fazer isso, aí vai lá e transa com uma menina, não tem maturidade, as consequências são perigosas. Com isso, eu não estou dizendo que você pode ter relações sexuais antes do casamento. Eu estou dizendo para você evitar a impureza sexual, porque você, antes de ter o ato em si, você precisa ter a confiança de que você está fazendo algo que Deus realmente planejou você para fazer. Qual é um ambiente seguro?
Casamento. Tá certo? Então, aí acontece de alguém cair. Ah, não sou mais virgem, me masturbei, transei com a namorada, e agora? Você vai confessar esse pecado para mim, se você quiser? Eu vou dizer para você assim, cara, tá tudo bem. Se você entende que o que você fez não está certo diante do Senhor, então tá tudo bem, vai passar. Vamos encontrar saídas para a gente recuperar a consciência em Cristo. Eu não vou dizer para você agora, ferrou, tem que largar dessa menina. Tá vendo? Eu falei para você, isso é um estrupiço na tua vida para te tirar do foco. Eu não vou falar isso jamais para você. Porque um ato fora do casamento, ele também vai ser consentido e também vai ter prazer. A pergunta é para a glória de Deus? Deu para entender? Então, o menino que namora a menina, os dois têm 16 anos. Aí os pais foram viajar, estão sozinhos na casa. Aí eles têm uma relação consentida, tá certo? Os dois quiseram, perderam a virgindade junto, depois tomar um pouquinho de vinho, tá certo? Aí tá tudo mais facinho, vai lá. Aí depois, na hora que termina, o menino nem sabe o que é orgasmo, a menina nem sabe o direito que é orgasmo, mas vai lá e chega à conclusão do fato. Aí eles terminam, vão orar, Senhor, obrigado, o Senhor criou o sexo, é maravilhoso. Fizemos isso para a glória de Jesus. Alguém em sã consciência faria isso? Agora, pergunta para mim, casado com a Camila, meu amigo, depois de uma relação, Jesus Cristo, obrigado por isso aqui. E é o que eu posso falar sobre isso. Ponto. E fiz para a glória de Deus. E fiz para exaltar o senhorio de Cristo. Tá certo? Eu não estou aguçando ninguém aqui não, porque vocês são aguçados no Instagram, no Facebook, no teu celular, no teu computador. Que eu estou falando aqui, alguém pode dizer assim, o pastor Daniel passou dos limites, a criançada agora, os adolescentes vão querer transar, porque ele falou que transa com a Camila e glorifica a Deus. Você sabe que não é disso que eu estou falando. Tá certo? E a Camila está aqui, ela está do meu lado. A gente só está em computador diferente, mas a gente está aqui do meu lado e as crianças estão aqui. Eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, porque o que eu faço com a Camila é para a glória de Jesus. O que os namorados fazem no escuro, dentro do carro, no motel, não é para a glória de Jesus. E eles sabem, porque o Espírito Santo revela, traz culpa, traz discernimento de arrependimento, traz complicações, as consequências são perigosas. E aí você pode até ter um namoro fantástico, os dois maravilhosos, sonhando com o futuro, mas a menina se sente culpada porque perdeu a virgindade que ela não queria perder naquele momento. Aí traz consequência, traz culpa, aí pode terminar um namoro que podia ter dado certo, percebe? Deus é soberano, Ele planeja todas as coisas, mas a gente se perde na caminhada. Eu não vou julgar você se você beber, se você fumar, se você usar drogas, se você se prostituir. Eu não vou julgar você. Eu vou te acolher. Eu estou dizendo isso olhando nos teus olhos. Eu já falei isso para um monte de gente que está aqui nessa sala, que veio confessar pecado para mim. Eu estou olhando nos teus olhinhos dizendo, eu não vou te julgar. Em Cristo eu te amo. Mas busque fazer a vontade de Deus para a tua vida. O que glorifica Jesus na tua vida. Por isso que eu não comecei falando sobre isso sem falar da salvação, sem falar da justificação. Porque a hora que você comete o pecado, vem o arrependimento, e aí você tem que lidar com as consequências. Aí você vai fazer o quê? Você vai lidar com as consequências com Cristo ou sem Cristo? É assim que funciona. Então, procure entender. Então, não vamos falar de sexo, vamos falar de beber. Por que está bebendo tanto assim? Por que está bebendo escondido? A hora que você termina de beber, você fala, é para a glória de Jesus? Depois de você se exceder, depois de fazer escondido, se misturar com pessoas que você sabe, cuja fama, né, não trazem um benefício para você. Se você sabe, então, por quê? Então, você está sendo influenciado por pessoas, você, de repente, está buscando autoafirmação, de repente, você viveu, foi muito mimado, não soube ouvir não a vida inteira e agora está tentando descobrir todos os prazeres. Então, em algum momento da adolescência, você tromba no muro, você bate na parede. Por quê? Porque muitas vezes os pais não conseguem alertar os filhos de todos os perigos. E não tem como os pais alertar de todos. Por isso que a adolescência é uma fase tão complexa, porque, inevitavelmente, alguns equívocos vão acontecer e as consequências vão vir. É uma gravidez, é uma bebedeira, é um carro que bate, é a virgindade que se perde com uma pessoa que você odiava, é um namoro que você nem sabe por que aconteceu. Faz parte, adolescência é crescimento. A pergunta que você quer fazer é, você quer passar a sua adolescência com Cristo ou longe dele?
Em Cristo ou fora dele? Como salvo ou como alguém que está experimentando todos os prazeres da vida? São as perguntas que você tem que se fazer. Pode falar. E como lidar com o pecado que nos persegue dia após dia? E daí, querendo ou não, eu acho que por essa questão da nossa natureza humana, a gente acaba caindo numa questão do merecimento que a gente já desconstruiu lá atrás. Então, vamos supor, a questão que é recorrente, o moleque, o pré-adolescente, adolescente, que tem problema com masturbação lá, todo dia, e tal. Aí o cara fica, tipo assim, eu não consigo me livrar disso. Como lidar com isso? Então, por exemplo, uma coisa, eu acho que daí é confusão que o inimigo faz mesmo na nossa mente, né? Então, por exemplo, eu não consigo vencer tal coisa, e daí eu não me sinto amado e nem perdoado, como se eu tivesse merecimento na minha salvação. E daí, às vezes, você pega tem pessoas que falam, não consegui vencer, então é isso mesmo que eu vou viver essa vida de pecado. Como ter esse termômetro em relação a viver essa vida de santificação, sabendo que tem pecados que vão nos perseguir e tudo mais? A gente fala muito da masturbação porque a pornografia hoje ela está muito aberta. O TikTok, a gente está falando o tempo todo, TikTok, Instagram, mas está muito aberto, o WhatsApp está liberado, é nude para lá e para cá. Na minha adolescência, a masturbação era um tabu muito maior. Hoje em dia, os moleques nem falam mais sobre isso, porque um olha para o outro e sabe que está rolando. 95% dos moleques tem problema e muitas meninas também têm problema com masturbação. Né? Então, tem a ver com o prazer que está na palma da mão. Antigamente, você tinha que ir numa banca de revista comprar revista, não tinha internet. Então, o segredo, né, o proibido era arquitetado. Né? Hoje em dia está na mão. Então, o pecado, você vai ter que aprender. Eu nunca coloquei senha no telefone do Daniel, nunca coloquei senha no meu telefone para qualquer pessoa daqui de casa não tenha, porque eu quero que as pessoas tenham acesso aos meus conteúdos. Eu não quero que o Daniel tenha a impressão de que ele não pode ver o canal 40 e aí ele está travado porque aguça a mente. Então, o que é proibido, o ser humano tem maior curiosidade. Por isso que Adão e Eva pecaram. É a motivação do pecado original. É a curiosidade, é fazer o proibido. Isso está dentro de nós. Aliás, Deus nos criou assim. Foi exatamente assim que o diabo convenceu Eva a comer, porque, na verdade, ele faz perguntas no sentido de pôr dúvida nesse aspecto no coração de Eva, né? É verdade que vocês não podem? Então, assim, essa coisa do, Deus proibiu vocês de comerem desse fruto, entende? Esse é o caminho sempre. Posso contar piadinha nessas horas? Não, pode, né? Pode. Para convencer Adão, Deus, a serpente tinha que falar assim, cara, dá uma mordida, porque tem uma mulher pelada aqui dentro. Ele ia morder. Ele ia cair. Sabe por que foi a mulher? Porque ele falou assim, come, bobo, emagrece. Ela comeu na hora. Foi isso. Aí. Isso não está na Bíblia, mas foi assim que aconteceu. Voltando para o correto aqui. Desculpa. Foi machista. Desculpa, gente. Esse sentimento de derrota que acontece depois do pecado já é a ação do Espírito, gerando arrependimento. Porque a Camila fala que Deus nos fez santos e felizes. Se a gente faz uma coisa que não nos deixa necessariamente santo e feliz, então eu sinto arrependimento. Eu me convenço, ou o Espírito Santo me convence, de que aquilo que eu fiz não era o propósito de Deus para a minha vida, não era o melhor de Deus para a minha vida. Então, essa fase de vocês, assim, vamos colocar, sei lá, de 14 a 25 aqui, eu acho que é uns mais, talvez uns menos, vocês estão na flor, as emoções estão à flor da pele. E aqui eu tenho autoridade aqui para falar com relação aos namoros, porque eu estou casado. Mas eu tive muita luta, gente. Vocês não têm ideia. Quem convive comigo há mais tempo, o Fefe é família. O Fefe sabe, a minha fama me precedia, eu fui terrível. Só que eu posso dizer, cara, que eu lutei contra
a pornografia, masturbação e mulherada a minha adolescência inteira. Aí você me pergunta assim, eu estou completamente livre hoje? Óbvio que não. Não corre para Cristo não para saber se a gente não cai. Tá certo? Então, eu tô abrindo um jogo, estou sendo muito franco aqui com vocês, porque eu amo vocês. E não quero que vocês se percam. Porque muitos, ao tentar lutar contra o pecado e não vencê-los, não vencer alguns deles, se desesperam e acabam se distanciando de Deus. Desanima, sabe? Então, o que fazer de fato e de verdade? Dividir, confessar pecados uns aos outros. Contar para Deus. Você sabe que Deus sabe, então fala para Ele, Senhor, fiz de novo, você me conhece. Então, algumas compulsões, tá? E aí vale para todo tipo de pecado, né? Já que nós estamos falando de sexo, né? Mas todas as compulsões, pornografia, masturbação, mas não apenas isso, mas beber compulsivamente, mentir, né? Todas essas coisas, elas têm uma relação com a nossa infância. E aí, como pastor, eu digo a vocês para procurarem, às vezes, ajuda externa, profissionais especializados. Né? Eu falei na semana passada, a gente tem um monte de médicos se formando, inclusive aqui no grupo tem vários estudantes de medicina. A gente ama o ortopedista, o cardiologista, o ginecologista, mas tem o psiquiatra, tem o psicólogo, que são profissionais que cuidam da psique, que cuidam das emoções. Porque, na minha percepção, Deus cura todas as coisas? Cura. Ele tem poder? Tem poder para curar. Mas o processo, a gente negligencia o processo. A gente quer ser santo antes de Cristo. A gente quer ser curado sem passar remédio. Não existem algumas concretizações na vida espiritual sem o processo. E deixa eu te falar uma verdade, quando você chegar a algum ponto final, em algum projeto específico da tua vida espiritual, vão vir novos desafios. Você acha que depois casar vai ser a solução para a pornografia? Você está errado. Casar vai ser a solução da masturbação? Está errado. Se você não identificar as causas, se você não procurar entender o funcionamento do teu corpo, da tua mente, quem foi o teu pai para você, quem foi a tua mãe para você, o que a nudez significa para você, né? O que todos esses fatores representam, você vai lutar e não vai vencer. Vai chegar o casamento, vão vir os filhos, vai chegar a velhice, e eu conheço idosos, eu conheço muitos casais que se separam por causa de pornografia, casal vovô e vovó, já que às vezes estão lá em lutas até hoje por causa de adultério. E lembre-se, os nossos avós viviam num ambiente extremamente machista. Eu ouso dizer que a maioria das nossas avós foram traídas pelos nossos avós, e a cultura dizia que ela tinha que ficar em casa, ficar quieta e continuar cuidando da fazenda, cuidar da casa. Era a cultura que a gente vivia, gente. Certo? Então, muitos filhos foram abusados dentro de casa, por pais, por padrastos, por avós, justamente por causa dessa falta de diálogo, de compreensão do funcionamento das emoções. Então, quando o Paulo cita aqui essa lista, ele nos ajuda a refletir sobre isso. Então, o primeiro aspecto eu coloquei lá em cima, né? Então, vou colocar de novo aqui agora na sequência. 1. Evite a impureza sexual. 2. Não tire os olhos de Jesus. Se tivesse essa música, certeza que Paulo ia cantar agora. Correndo para ti. É o que ele está falando. Idolatria, feitiçaria, é tirar os olhos de Jesus. Tá certo? Não tire os olhos de Jesus. Aí ele faz uma outra lista. Você já mandou? Não. Não mandei. Eu estou só escrevendo. Aí depois vem uma nova lista de pecado aqui, ó. Inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção. Nessa sequência aqui, deixa eu ver aqui na linguagem de hoje, vai falar aqui, ó, inimizade, briga, ciumeira, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas. Até aqui. Essa lista aqui nos ensina uma terceira lição. Tenha domínio das suas emoções.
E 4, olha que listinha bonitinha. Então, evite a impureza sexual. É a primeira lista de pecados dos versículos 19. Segunda lição, segunda lista de pecado. Não tire os olhos de Jesus. Idolatria, feitiçaria. Terceira lista é toda sorte de brigas e inimizades e problemas de relacionamento. Está nessa lista. Inimizade, porfia. Porfia é desunião, é briga, né? Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, tá certo? Então, tenha suas emoções sob domínio, esse acesso de raiva, egoísmo. Por que você é egoísta? Por que você tem inveja de alguém? E aí, a gente fala muito do pecado, tal, a gente fala muito do sexo, mas veja que nessa condição aqui, inveja, egoísmo, discórdia, ciúme, ira, inimizade, isso aqui também pode ter origem traumática e que gera compulsão. Uma pessoa extremamente invejosa, ela também precisa de cura, e às vezes é terapia, tá certo? Então, tenha domínio das suas emoções. E aí, o 4, que tem a ver com outras coisas relacionadas a bebedices e glutonarias. Percebe? Aí já é aquilo que eu faço com o meu corpo, comer e beber de forma demasiada. Então, seja livre por amor a Jesus. Beber demais, comer demais, seja qual for o líquido, seja qual for a refeição, tem compulsão. E toda compulsão tem origem emocional. Tá certo? Então, pense nisso. Se você, adolescente, você jovem, você tem muita vontade, você precisa beber desesperadamente, isso, você tem algumas lacunas no teu coração. Isso pode te acompanhar a vida inteira se você não tratar. Comer demais, comer de forma demasiada, tem origem na ansiedade, tem origem na inveja, tem origem na ira, ou seja, uma série de fatores, certo? Então, seja livre por amor a Jesus, coma e beba para a glória de Jesus, tá certo? Então, depois de você matar aquele prato de lasanha, come o segundo, come o terceiro, e fala, Senhor, o quarto prato é para a glória de Jesus. Você sabe que não, você sabe que a fome já foi saciada lá no primeiro prato. A fome da Thaís, eu acho que... Gente... Dani, peraí, tem coisas aqui. Tá. Eu vou ver se eu consigo fazer a pergunta, tá? Se a gente não conseguir agora, a gente não tem compromisso. A gente pode voltar para a semana que vem e continua. Porque hoje eu só falei da carne. Semana que vem a gente pode falar só sobre o espírito, que é o fruto que vem depois. Vamos lá. A primeira pergunta. Onde está a glorificação do sexo no casamento? Porque ele só é glorificado após o casamento? A pessoa que me escreveu, escreve de novo se eu estiver perguntando errado, por favor. Porque o sexo é obra de Deus. E aquilo que a gente faz para contemplar a criação de Deus, o corpo humano tem zona erógena, tem pontos de prazer. Você acha que Deus criou aquilo lá por acaso? Só para transar e ter filho? Óbvio que não. O prazer é criado por Deus. Os pontos de prazer do corpo humano foram todos criados por Deus. Quando a gente estimula e tem prazer, nós estamos glorificando a criação, nós estamos fazendo a criação vivenciar a plenitude daquilo que Deus criou. Agora, emocionalmente falando, e até moralmente, né? Caso a nossa sociedade ainda não é poligâmica, graças a Deus, né? Mas do ponto de vista emocional, a única possibilidade de eu ter plenitude é no casamento. Por isso, glorificação a Deus. Fora do casamento, os riscos são muito elevados. Então, se os riscos são elevados e não há qualquer tipo de aprovação, de recomendação para o sexo fora da vida conjugal, então, o texto clássico aqui é Adão e Eva.
deixará o homem e a mulher o pai e mãe e se tornarão os dois uma só carne. Isso aí só é possível no casamento. É união, é aliança. Por isso que a aliança chama aliança e remete ao compromisso de Deus com a humanidade. Então, aqui é um outro fator, né? Nós não estamos falando de casamento hoje. Cabe um tema, né? Casamento. Mas isso aí a gente... Confirmo. Eu vou conversar com você daqui uns 5, 6, 7 anos, quando você estiver se preparando para casar. Outra pergunta. O que seria o impossível renová-los para o arrependimento? Para aqueles que pecaram e caíram? Então, a gente até falou sobre isso, mas eu vou responder de novo. Esse impossível renová-los para arrependimento, talvez seja, na minha percepção, tá, gente? E tá tudo bem se você discordar e se você entender de outra forma. Mas na minha concepção, está relacionado com aquelas pessoas que cometem um pecado imperdoável, que é da blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma pessoa dizer deliberadamente: eu não creio em Cristo, a cruz é uma mentira, a ressurreição é uma ilusão, tá certo? E atribuir a obra de Deus ao diabo. O que vocês fazem na igreja é coisa do diabo. A obra que você fez, a obediência que você exerceu, isso é a obra do diabo. Então, uma pessoa que pensa assim, dificilmente, e a Bíblia está dizendo que é impossível renová-la para o arrependimento, porque já está condenado. Essa pessoa foi e foi Jesus quem falou isso, né? Eu preguei sobre isso outro dia em Mateus, falei sobre a família de Jesus. É uma confusão aquele texto lá, mas eu tentei ser bastante claro quando Jesus é rejeitado pelos próprios irmãos. E nesse contexto, os religiosos, sabe, eles acham que sabem tudo sobre Deus. Já nem lembro daquele texto. Mas o impossível ser renovado com arrependimento é aquela pessoa que rejeita e atribui a obra de Deus a Satanás, a Beelzebul, que é na concepção original lá. Na minha interpretação, de acordo com o comentário da Bíblia de Genebra, é assim que o texto é lido. Não sei se respondi. O que mais? Acho que a gente pode ir indo para os finalmente, né? A galera tá começando... Não, foi mal. É que a galera tá começando a sair para a gente para as considerações finais. Considerações finais. Na semana que vem, na minha percepção, eu acho que a gente pode voltar para esse tema e para a gente falar agora a respeito do fruto do Espírito. Como que a gente desenvolve o fruto do Espírito, tá? Lembre-se, você pode fazer a liberdade, né? Eu coloquei, seja livre por amor a Jesus. As pessoas deturpam isso, né? Então elas fazem, os calvinistas extremados usam a liberdade para fazer o que querem, né? E muita gente faz o que quer por causa da liberdade em Cristo. Isso está errado, isso é imaturidade, né? A pessoa pode até ser salva, mas precisa entender que toda ação tem reação, que o pecado tem consequência. Mas o contexto desse texto que nós lemos, no versículo anterior, do 13 ao 15, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. É isso que os calvinistas têm que aprender, os calvinistas extremos, tá certo? Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ou seja, a motivação do cristão ainda é o amor. Obedece por amor, bebe ou não bebe por amor, namora ou não namora por amor uns aos outros, mas acima de tudo por amor a Jesus Cristo. E aí a gente faz e deixa de fazer as nossas atitudes por amor ao próximo. Por isso que santidade é um projeto coletivo, tá certo? Mas na semana que vem eu vou continuar ajudando a vocês a discernir essa questão sobrenatural e por que o Espírito Santo pode nos ajudar e somente Ele pode nos ajudar. E aí a gente volta para dar sequência a esse texto aí, tá certo? As perguntas, é muito importante, Fefe e Cá, é muito importante o pessoal ter liberdade com vocês, tá certo, galera? Se não quiser mandar para mim, tudo bem, se quiser mandar, tem gente que manda para mim, tá certo? Se você quiser me ligar,
vamos conversar, grava áudio, certo? Eu estou à tua disposição para tirar dúvidas, mas crescer na palavra é o que a minoria das pessoas querem, tá certo? Crescer no conhecimento da palavra, a minoria das pessoas. Você já sabe, não é novidade, mas nós estamos vivendo esse analfabetismo funcional e na igreja ela também existe, certo? E as pessoas querem ver vídeo de 2, 3 minutos e aprender sobre santidade. Não vai rolar. Se não estudar a Bíblia, não vai entender. Vontade de citar uns nomes aqui. Pois é. É isso aí. Valeu, galera. Isso aí. Cá, quer falar mais alguma coisa? Não. Se alguém tiver alguma pergunta, manda pra gente. Estamos de coração aberto, WhatsApp aberto. Isso aí. Pode mandar mensagem que a gente faz com alegria, viu? Isso aí. Eu não sei vocês, mas é que eu fico muito constrangido quando a gente, entendendo mais, estudando mais sobre esse plano, sobre esse amor, tipo, a motivação do nosso coração em relação ao nosso estilo de vida, assim, muda muita coisa, né? É, igual o Dani vem falando para mim, a questão da religiosidade, de quebrar coisas de, porque sim ou porque não, mas ir na raiz dos problemas e o porquê não fazer tal coisa, né? Não só o sim ou não, mas o porquê de cada coisa. Espero que todos estejam sendo motivados nessa pegada aí. Vamos orar para finalizar? Sejam santos e felizes. Isso aí. Estamos abertos. Vamos orar. O pessoal está fazendo careta para as câmeras. A Laura está tirando foto da Raquel e a Raquel está tirando foto da Laura. Vou orar, tá? Deus, obrigado por esse tempo de aprendizado, onde a gente tem um contato maior, mais profundo, Pai, do plano que o Senhor tem para a gente. Obrigado por todas essas reuniões que vêm dando fundamento mesmo, Pai, na palavra, do que nós cremos e da maneira que o Senhor quer que nós vivemos. Então, eu clamo mesmo para que cada coração aqui esteja sendo tocado e transformado pelo Teu Espírito Santo, que muitos conceitos, muitas coisas que a gente não só aceita e não vai atrás do porquê de fundamentar isso, possam ser quebrados mesmo e reconstruídos, Pai, diante do que a gente tem estudado. Que o Senhor constrange o nosso coração e que a gente possa entender que a vitória está em Ti, está na cruz, do Jesus que morreu e ressuscitou, e é esse o plano que o Senhor tem para a nossa vida, que possamos ser santos, porque o Senhor é santo e que o Espírito Santo nos capacite a essa obra que o Senhor tem para nós. Então, nós te louvamos por esse tempo, abençoe a noite de cada um, na sua semana, nas suas atividades, e que possamos juntos crescermos em união e santidade, e seguirmos o que o Senhor tem para a gente. A ti toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, galera. Até semana que vem, hein? Beijo. Fechou? É nóis. Beijo. Falou. Fala, galera. O Arthur ficou aí? Ou o Arthur vazou? Só tá... Tchauzinho. Não, eu estou aqui ainda. Ah, boa, Arthur. Você descobriu o sobrenome da Beatriz que te chamou? Sim, é a Bia Marques, da Célula da Lara. Eu participei com ela semana passada, ela me convidou e eu assisti o culto também. Foi quando eu vi quando o pastor mencionou sobre esse debate na quarta, daí eu fiquei interessado e perguntei para ela. Aí ela me mandou o link. Que massa. Seja bem-vindo, mano. Sempre, toda quarta ou quinta, tá? A semana que vem provavelmente vai ser na quinta-feira. Aí a gente vai dar continuidade ao estudo. Fala, galera. Tamo junto. WhatsApp pra gente, Arthur? Não entendi. Você pode passar o seu WhatsApp pra gente? Ah, claro. 9. Você anota aí, Fê? Peraí, vou pegar aqui. Vai, pode falar que eu tô anotando. 9607 1984. 1984. E daí a gente manda para você. Ah, ok. Muito obrigado. Você tem quantos anos, Arthur?
Eu tenho 23, eu faço faculdade com a Bia, a gente é da mesma sala. E daí eu converso bastante com ela também Massa, sobre você frequenta sobre alguma eu. igreja? Sim, eu ia bastante na Metodista com os meus tios. Aham. Agora como eu moro com a minha avó, eu tô ficando mais em casa assim, procurando estudar em casa. Uhum. Então, eu não sei mais que ninguém, procuro também durante a reunião me surgiu muitas dúvidas, mas eu conheço um pouco, sabe? Uhum. Acredito que esse pouco que eu tenho é o que me faz acreditar também. Massa. Então agradeço a Deus por isso. Amém. Mas mas eu acredito muito, que nem eu vejo no meu caso, na questão de influência que foi falado. Porque eu queria entender se essa questão da ação é muitas vezes influenciado por um pensamento, que nem vocês citaram a questão da sexualidade. O pensamento atiça o espírito. Então, o pensamento é a área que o diabo ele usa para fazer a gente pecar. Então, o pecado ele se reflete através da ação, porque na Bíblia está escrito que Deus conhece Deus conhece a intenção do nosso coração antes mesmo da gente pensar. E também Paulo fala sobre isso, que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Então, isso mostra que muitas vezes, antes da gente pensar em fazer alguma coisa, a gente sente. Que foi que nem a questão que vocês falaram do Adão e Eva, quando Eva comeu a maçã. Ela foi influenciada, mas ela não sentia, ela não comeu porque ela pensou em comer, ela sentiu algo para poder ter comido. Então, isso me fez refletir também bastante nessa questão da carne, para mim conseguir enxergar mais pontos que eu possa ser afetado.